os seus olhos onde você está. Afinal, nós estamos em uma reunião de oração. Oração não é demais, né? Amado Deus e soberano Pai, Deus, nós nos colocamos, Senhor Jesus, diante de tua doce presença. Nós cremos que tua presença é real, é viva em nosso meio. Pai, o Senhor é aquele que Senhor conhece o nosso interior, o Senhor conhece a necessidade, o clamor de cada um dos meus irmãos que estão aqui. Pai, eu quero clamar a Ti, Senhor Jesus, vai de encontro a cada um deles, Pai, em nome de Jesus. Socorre-nos, Senhor Jesus, em nossas adversidades. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a sermos vitoriosos naquilo que temos clamado a Ti, ó Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, ajuda-nos, Senhor Jesus, neste momento de estudo de oração, essa reunião de oração. Fala aos nossos corações, meu Pai, possamos ser edificados, possamos sair daqui, meu Pai, melhor do que nós entramos, para que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas, meu Pai. Nós declaramos, Senhor Jesus, que possamos frutificar a partir daquilo que nós recebemos da Tua palavra. Nós Te louvamos e Te bendizemos em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Bom, queridos, como a pastora Rose colocou lá no grupo, né? Esse é o tempo que Deus separou para que a gente tivesse a oportunidade de meditar um pouco e entender um pouco, ser ministrado um pouco acerca do nosso chamado. Diga comigo, meu chamado. Meu chamado. Eu não poderia começar essa série, esse tempo que Deus separou para nós, sem que nós fizéssemos uma pergunta, né, para nós mesmos. Mas, na verdade, o que é chamado? Né? O que eu entendo como chamado? Quando nós falamos sobre chamado, normalmente a primeira coisa que vem à nossa cabeça é: o que Deus quer que eu faça? Quando você pensa em chamado, é o que? É Deus me chamou para fazer algo. Diga comigo, fazer algo. Não é esse entendimento? Né? O que Deus quer que eu faça? Qual ministério eu vou exercer? Qual missão eu vou cumprir? Qual lugar eu vou ocupar? Quando nós falamos de chamado, esses são os insights, são os questionamentos que surgem na nossa mente acerca desse tema, do chamado. E realmente, queridos, existe um chamado para servir. Diga comigo, existe um chamado para servir. Afinal de contas, né, Deus ele nos criou para produzir frutos, para trabalhar, para cumprir uma missão. Um fato, Deus nos chamou para isso. Mas existe algo que vem antes. Diga a pessoa que está do seu lado, diga, tem algo antes. Tem algo antes. Queridos, na Bíblia, o chamado de Deus, ele não está ligado primeiro ao que nós fazemos, mas está ligado a quem nos tornamos. Paulo, ele começa a sua carta aos Coríntios dizendo assim, né? Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo, mas logo depois, o que ele diz? Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Diga comigo, chamados para ser santos. Nós estamos vendo Paulo falar a respeito de dois chamados. Diga comigo, dois chamados. Ele fala, um dos chamados é para fazer. Deus estava nos chamando para fazer algo. Esse algo era ser um apóstolo. Mas também Deus estava chamando Paulo, antes disso, na verdade, até de ser um apóstolo, Ele estava chamando Paulo para ser seu. Ele estava chamando Paulo para ser santo. O maior chamado de Deus para a nossa vida não é uma atividade. O maior chamado de Deus para as nossas vidas é uma identidade. Isso é muito importante, muito poderoso. Eu quero que você repita para ficar firme na sua cabeça. Diga, o maior chamado de Deus para a minha vida não é uma atividade. Diga, o maior chamado de Deus para a minha vida é uma identidade. Ele nos chama, queridos, para ser santos. Antes de Deus perguntar, né, quem irá por mim? Ele trabalha quem somos diante dele. Essa é a realidade.
E o primeiro ponto que eu quero destacar nessa noite, nessa mensagem, é exatamente esse. Deus nos chamou primeiro para sermos. Efésios capítulo 1, se você quiser ler comigo. Efésios capítulo 1, versículo 4. Diz o seguinte. Vamos abrir? Eu espero. Efésios capítulo 1, versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Vamos ler mais uma vez? Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Olha só. Olha que revelação forte. Aquele que Deus nos chamou lá desde, antes da criação do mundo. Antes de Deus planejar, queridos, o que nós faríamos para Ele, Deus revelou quem deveríamos ser nele. Antes de revelar aquilo que o nosso chamado, para que como eu vou servir a Deus, de que maneira, onde, que ministério eu vou exercer, Deus nos revela quem nós devemos ser nele. Diga, eu preciso. Diga melhor, diga, eu devo ser santo. Santidade, queridos, não é um detalhe da vida cristã. A santidade não é um assunto secundário. Ela é o centro do propósito de Deus. Isso é um fato. Porque desde o início, Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Ou seja, o desejo de Deus foi que os seus filhos, desde sempre, carregassem a sua natureza. A grande questão é, nós estamos mais preocupados com aquilo que nós fazemos para Deus, ou com aquilo que estamos nos tornando em Deus? Nós estamos mais preocupados com o que fomos chamados para fazer, do que, ou mais preocupados com o que fomos chamados para ser? Essa é uma pergunta que precisa ficar latente nos nossos corações hoje. E a resposta talvez não seja melhor, mas já nos leva a um ponto de pensarmos a esse respeito, a um ponto de reflexão. E o ponto de reflexão ele deve ser seguido de uma ação, uma ação de mudança. Uma ação de conversão, convergir, sair da rota que estava indo e ir por outro rota. Rota essa que o Senhor está nos ministrando sobre os nossos filhos hoje. Então, por que nós podemos impressionar, queridos, as pessoas? Nós podemos chamar a atenção das pessoas com as nossas obras. Nós até podemos chamar a atenção das pessoas com os nossos talentos, mas Deus continua olhando o nosso coração. É sobre ser, é também sobre fazer, mas antes de fazer, nós precisamos ser. Diga comigo, eu preciso ser antes de fazer. E ser o quê? Ser santo. O fazer, ele não pode substituir o ser. Jesus nos dá uma advertência muito grave, muito séria, em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21, que diz assim: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Mas é que Jesus responde para eles: nunca os conheci. Afaste de mim, vocês que praticam o mal. Olha só. O que eles disseram? Não profetizamos nós em teu nome. Em teu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Eles estavam falando sobre fazer. Eles achavam que a sua identidade em Cristo era aquilo que eles faziam. Eles achavam que aquilo que eles faziam era a forma como Deus iria conhecê-los. Eles conseguiriam chamar a atenção de Deus por aquilo que eles fizeram. Mas eles esqueceram um passo muito importante
anterior, o chamado para ser. Jesus diz: nunca os conheci. Afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. Ou seja, não era sobre fazer, é sobre ser, antes de fazer. Algo mais, chama a atenção. Jesus, ele não nega que eles fizeram coisas. O que ele diz? Na verdade, assim, o que ele não diz? Ele não diz assim para eles: vocês nunca profetizaram, vocês nunca fizeram milagres. Não. O problema não era falta de atividade. O problema não era a falta do que eles fizeram. O problema não era eles terem deixado de trabalhar. Qual era o problema? Era a falta de transformação. Diga comigo: falta de transformação. Eles entenderam o chamado de fazer, que é muito importante também, mas eles não compreenderam o chamado de ser. Porque é possível fazer as coisas para Deus sem permitir que Deus faça algo dentro de nós. É possível. Quantas pessoas cheias de talento, cheias de dom, fazem acontecendo, mas sem pingo de vida transformada, sem pingo de caráter transformado? A gente sabe. Queridos, o ministério, ele nunca pode ser substituto da intimidade. Ele nunca pode substituir a intimidade. O ministério é muito importante. Que seria dessa igreja sem pessoas que se ouvissem o chamado de fazer. Olha que coisa linda. Esses dias, como sempre, dias tremendos aqui, muitas crianças, e em nome de Jesus, muita semente sendo lançada, e vai frutificar em nome de Jesus. Ou seja, tudo isso está sendo feito por pessoas que entenderam o chamado de fazer. O ministério é muito importante, mas ele nunca pode substituir a intimidade com o Senhor. O serviço, ele não substitui relacionamento. Quantas pessoas são incríveis no seu trabalho na igreja, trabalham, fazem com excelência, mas acabam, de alguma maneira, em algum momento, adoecendo, se ferindo, indo para o fundo do poço. Por quê? Porque abandonaram o primordial, o relacionamento com Deus. Quantas pessoas deixam de assistir pregação para se envolver com outras coisas, para conversar, para fazer isso, para fazer aquilo, esquece que esse tempo de ouvir a palavra é tão importante. O ser é muito mais importante do que o fazer. Amém? O que nós fazemos deve ser uma consequência daquilo que nós somos. E o terceiro ponto é que Deus ele procura caráter antes da capacidade. É um fato. Quando Jetro ele aconselha a Moisés para ele escolher líderes, lá em Êxodo 18, que ele não diz para ele apenas assim: procure pessoas inteligentes, procure pessoas talentosas. Não, ele diz o seguinte: escolha homens de verdade, que temem a Deus, pessoas íntegras. Olha só, o pré-requisito: homens de verdade, homens que temem a Deus, pessoas íntegras. Ou seja, o perfil é pessoas que entenderam o seu chamado para ser santo, porque esses estão capacitados para o chamado de fazer a obra. Em Atos capítulo 6, quando a igreja escolhe diáconos, qual é a orientação que é dada? Escolham homens de boa reputação, escolham homens cheios do Espírito Santo, escolham homens de sabedoria. Perceba, antes da habilidade, Deus observa a essência. Antes da plataforma, Deus observa o secreto. Antes do dom, Deus trabalha o caráter. Porque para Deus, queridos, nunca bastou alguém que consiga realizar algo. Ele procura pessoas que podem representá-los. O Senhor te chamou para representá-lo. Quando você está num ambiente onde as pessoas não conhecem a Jesus, ou até já ouviram falar,
ou até mesmo dizem que conhecem, Deus está te chamando para representá-lo, fazer aquilo que Ele faria, falar aquilo que Ele falou através da sua palavra, se comportar da maneira que Ele nos ensinou. Deus, mais do que o seu serviço, Ele te quer como um representante dEle. E é doído pensar nisso. Doído. Antes do envia-me, existe o transforma-me. Diga comigo, antes do envia-me, existe o transforma-me. Isaías capítulo 6 mostra o chamado do profeta, né? E nós gostamos muito da frase, né? Eis-me aqui, envia-me a mim. Mas antes de Isaías dizer isso, algo aconteceu. O que foi? Ele viu a Deus. E os serafins declaravam o quê? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Olha que experiência tremenda. E o que acontece depois dessa experiência? Isaías vê a santidade de Deus, olha para si, percebe a sua própria condição, né? E ele diz: ai de mim, eu estou perdido, pois eu sou homem de lábios impuros. E aí, antes de Deus enviar Isaías, Deus trata Isaías. Uma brasa toca seus lábios, a sua culpa é removida. E aí então ele diz: eis-me aqui. Olha só, um processo de santidade, um processo de santificação. E após esse processo, ele se coloca na posição de dizer: eis-me aqui. O processo é esse. Primeiro Deus revela quem Ele é. Depois Deus transforma quem nós somos. E então Deus nos envia para fazer. E qual a conclusão de tudo isso? Deus quer nos usar. Diga isso para a pessoa que está falando. Diga: Deus quer nos usar. Diga: Deus quer o nosso serviço. Não, diga com convicção. Diga: Deus quer o nosso serviço. Uma invocação da alegria. Paulo diz o seguinte: sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes onde? Na obra do Senhor. O que ele está dizendo para nós sermos? Firmes, inabaláveis, ou seja, a opinião dos outros, a fofoquinha, a falta de um elogio, a distância e o horário, nada disso vai nos abalar. Sejamos firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. O que é abundante? Pode dizer. Tem de sobra, está sempre transbordando, tem mais do que precisa. Mas às vezes a gente tem que rapar fundo do tacho para ter força para fazer alguma coisa, né? Misericórdia, misericórdia. Procurei a diaconisa Leite, falei: amada, eu quero trabalhar isso aí na IPF, mas eu não queria dar aula não. Como é que está os professores lá? Esse ano não queria dar aula não. Aí na mesma hora eu falei assim, veio aquele sentimento, né? Tipo, e desde quando, né, eu preciso escolher o que tem que fazer? Eu tenho que fazer o que tem que ser feito. Eu falei: mas se não tiver os professores, é esse aqui. E pior que não tinha. A resposta da oração. E glória a Deus por isso, né? Glória a Deus por isso. A gente tem que buscar, às vezes, né, no fundo do tacho ali, óleo para a gente, né, ter sustento para continuar fazendo. Enquanto a palavra nos diz que nós precisamos estar firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor Jesus. Queridos, existe uma obra para ser realizada. Olha só, pessoas que entenderam isso. Existe uma obra para ser realizada, mas antes de nós sermos abundantes na obra, nós precisamos ser firmes em Deus. Nessa campanha de oração, talvez a pergunta principal não seja: Senhor, o que queres que eu faça? Talvez a nossa oração, a nossa primeira oração hoje seja: Senhor, quem o Senhor quer que eu me torne? Eu quero te convidar a fechar os seus olhos aí onde você está. Eu quero que
mesmo sem falar com a própria boca, agir esse pensamento, faça essa pergunta para o Senhor agora: Senhor, quem o Senhor quer que eu me torne? Você pode ter anos de caminhada, você pode ser crente de muito tempo, você pode já ter vivido experiências extraordinárias, mas a nossa natureza ela é terrível e nós estamos sempre fugindo daquilo que Deus nos chamou para nos tornarmos. Do que você tem fugido? Porque o chamado para fazer, queridos, pode até nos colocar diante dos homens, mas o chamado para ser nos coloca no lugar onde somos parecidos com Cristo Jesus. Antes do usa-me, existe o transforma-me. Nós queremos ser usados, Senhor, na Tua presença. Queremos, Senhor Jesus, semear de maneira que frutifique a 30, 60, 100 por um. Mas nós não queremos, Senhor Jesus, no último dia sermos desconhecidos para o Senhor, porque nunca nos achegamos a Ti em um momento de intimidade. Nós queremos sim, Senhor, ser bênção, porque a obra ela precisa de trabalhadores, a obra precisa de pessoas dispostas. Pai, em nome de Jesus Cristo, mas nós precisamos também entender que antes disso nós precisamos ter tempo contigo, gastar tempo contigo. Pai, obrigado pela oportunidade que nós temos hoje de olhar para nós mesmos e pararmos de pensar apenas naquilo que nós podemos fazer, mas naquilo que nós podemos nos tornar. Talvez muitas pessoas estão aqui não desejando viver, fazer, entender o que precisa fazer, porque cansou de fazer, cansou de só fazer. Queridos, leva essas pessoas, Senhor Deus, leva essas pessoas ao entendimento de que se estão cansados, se estão desanimados para fazer, é porque foi negligenciado sempre. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a parar de negligenciarmos o ser. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a entendermos a importância de sermos santos, de colocarmos a nossa vida diante do Senhor, de termos tempo com o Senhor, valorizando aquilo que é importante para o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos, Senhor Jesus. Nós te louvamos e te bendizemos e confiamos que sairemos daqui melhores do que nós entramos, pela louvor da tua glória. Nós te louvamos e te bendizemos em nome de